pessoal, sejam todos bem-vindos aqui no nosso canal Multiversos Integrativos e eu sou Luciana. E nesse momento eu peço permissão para iniciar a construção do saber integrativo sobre a vivência fragmentada. E para quem não me conhece, eu sou Luciana, brasileira de nascimento, residente em Portugal, aqui no norte, onde está já bem friozinho, cosmopolita, terrena, de entendimento, e psicóloga, epistemóloga, aquela que ativamente constrói conhecimento, investigadora, científica, administradora e que escolhe a vivência integrativa nas suas multiplicidades, na atividade psicológica, no atendimento clínico, pela psicologia integrativa, na epistemologia, na construção do saber integrativo em múltiplas dimensões, na educação de profissionais de saúde, na investigação ou pesquisa científica, nos processos vivenciais integrativos corporativos, nas mentorias, nos coachings integrativos individuais, ou seja, na minha existência como um todo. E nós estamos trabalhando a questão da vivência. Já trabalhamos no nosso vídeo anterior a inteireza, o todo, o ser integrativo na vivência, e neste vamos construir a vivência fragmentada. Como é isso, Luciano? Se a vivência é a manifestação da inteireza, do inteiro, como explicaste, com todas as múltiplas dimensões atuantes em gradações distintas, algumas excitadas, sobreativadas, outras reduzidas, outras mais inibidas, outras ajustadas, alteradas, como pode haver uma vivência fragmentada? Como eu já disse, a vivência é do todo. É do inteiro. Não há como, numa vivência, e essa vivência se manifesta, é presente durante toda a existência do ser vivo, na dimensão, no plano físico terrestre, no planeta Terra, mas também em outros planos de existência, de vidas, já comprovadas pelas experiências de quase morte, por pessoas também em estado de coma e que conseguiram sair do seu estado de coma, e por relatos também muito conscientes durante processos que, por exemplo, são de anestesia, de anestesiamento, enfim, todo tipo de processo de intervenção que cria uma modificação mais intensa na integração entre as múltiplas dimensões do ser e lhes permitem ter vivências distintas, diversificadas daquelas costumeiramente no estado de vigília, aquele que estamos com pleno controle da atividade da nossa inteireza. No nosso dia a dia, né? Daquele que nós reconhecemos o estado de vigília como o despertar. Acordei de um momento de descanso, de sono, de relaxamento e coordeno, tomo as decisões de tudo o que vou fazer a partir desse momento que eu acordo, que eu desperto, que eu inicio esse meu movimento. É o estado de vigília, até aquele que altera com a vigília, que é o do sono, que é o do relaxamento, que é o que reduz as nossas atividades, principalmente aquelas do nosso autocontrole, para o próprio refazimento, para a própria recuperação, revitalização da nossa inteireza. Então, nós sabemos que a vivência é um processo
que em toda a sua manifestação ativa o nosso todo, todas as nossas múltiplas dimensões. Então, como podemos falar de uma vivência fragmentada? Na verdade, essa é uma expressão inadequada, associar fragmentação à vivência. A vivência sempre é do inteiro, do todo. Agora, o que pode se fazer fragmentado é o nosso contato, a nossa percepção durante a vivência. Estes sim podem ser fragmentados. Mas tenhamos que deixar bem claro, a vivência ela integra o todo, as nossas múltiplas dimensões, integra a nossa totalidade, a vivência. E o que é essa totalidade? É a integração das nossas múltiplas dimensões, dos nossos sistemas, nos seus aspectos físico, fisiológico, biológico, bioenergético, envolvendo o corpo físico, o soma, nos nossos múltiplos sistemas psicológicos, ou seja, que não são físicos, como o cognitivo, ou também chamado de racional, intelectual, o emocional, o sensorial das sensações, o comportamental, o relacional, também chamado de social, o nosso sistema de memória, ou também chamado mnemônico, o nosso sistema de história de vida, com os nossos parâmetros, com as nossas categorias, com os nossos significados, os nossos, também incluindo os nossos símbolos, os nossos sistemas de justas medidas, ou filosofias de vidas, ou a nossa ética, ou a nossa moral, que são os padrões definidos por nós como aceitáveis e não aceitáveis. Também os nossos parâmetros transcendentais, que estão para além de nós mesmos, estabelecendo, inclusive, relações que são entendidas como sagrado, como de força maior, como de importância para além de nós, também envolvendo o coletivo, envolvendo o outro, envolvendo as trocas com o outro, assim como os nossos sistemas, as nossas dimensões de troca, que são chamados social, relacional, aqueles momentos que nós interatuamos, que nós atuamos, intervimos, interferimos no outro, e o outro atua e interfere em nós, e tudo isso gera novas respostas nossas, ajustadas a interferências que produzimos no outro, ou que o outro produziu em nós, e trouxe um efeito de retorno, e que criam um ajuste, uma adaptabilidade nossa, mediante essas interferências e esses retornos dessas interferências. Então, a nossa vivência, essa inteireza, está toda integrada, toda conectada, incluindo nas suas ativações, inibições, ajustes que estão mais ocultos, que estão mais inconscientes, são menos controlados por nós. Toda essa inteireza está sempre em ativação na nossa vivência. Contudo, nós podemos ter contatos durante a vivência que são fragmentados. E o que seria um contato fragmentado? Seria, por exemplo, eu não trabalhar uma investigação, uma intenção de conhecer e conhecer as características, as especificidades das multidimensões, das múltiplas dimensões, dos múltiplos sistemas que estão manifestos, estão ativados na minha vivência. Então, eu posso, em termos de contato, durante a minha vivência, tomar decisões, definir uma fragmentação do meu contato. Eu posso também sobreestimular num superaprendizagem, numa ativação chamada super priming,
minha comigo mesmo determinadas múltiplas dimensões e escolher um contato mais centrado sobre elas. E do mesmo modo que eu promovo essa fragmentação do meu contato com as minhas múltiplas dimensões que estão dinamicamente ativadas, manifestam a minha vivência, eu também posso fazer isto. Se eu faço isso no meu contato, eu também o faço com a minha percepção, que já é uma atividade que entende, que classifica, que traz já significados, sentidos, avaliações das minhas múltiplas dimensões e os seus conteúdos, suas especificidades, suas características, que fragmentadamente, ou seja, que eu escolhi ter um contato fragmentado. Vamos transformar isso num exemplo para ficar mais claro. Suponhamos que eu venha ao longo da minha existência, da minha vivência, escolhendo um contato fragmentado associado à minha multidimensão comportamental e diretamente também conectada ao meu soma, ao meu corpo físico, com a sua fisiologia, com a sua bioenergética e também com as suas manifestações que são sensoriais, que são sinestésicas, que estão no campo das sensações. Então, se eu venho escolhendo isso, suponhamos que justificado por escolhas que eu venho fazendo desde a minha infância, por desenvolver uma alta performance, uma alta capacidade, uma alta habilidade em algum estilo de esporte, também chamado de desporto, em atividades físicas. Eu decido ser um atleta, né? E dedicar muito tempo da minha vida em contato e percepção das manifestações que se dão no meu corpo e nos comportamentos que eu executo com o meu corpo, nas sensações que isso produz e nos desenvolvimentos desses potenciais para que eles sejam potenciais cada vez mais elevados e que, numa escolha social de competição, né, dessas atividades físicas, desses esportes, desses desportos, eu sobressaia em relação aos demais participantes e me torne aquele que é o que tem a melhor performance, a melhor capacidade física ali exercitada e que, portanto, seja aquele que vence essas disputas entre atletas. Então, entendendo, a vivência é o meu todo, porque para que eu me torne o melhor em termos de performance, de capacidade, de potencial atlético, físico para um determinado desporto, esporte ou atividade física, eu preciso que a minha inteireza esteja envolvida, mobilizada para essa finalidade. Então, eu vou precisar ativar a minha atividade física, então eu vou ter muitas horas de treinamento físico, de repetição dos movimentos, para que eu possa aprimorar, ou seja, tornar esses movimentos do meu corpo em alta performance, em máximo potencial, inclusive exigindo do meu corpo que tenha também processualidades internas de alta possibilidade de recuperação, de processualidade de bioenergização e de distribuição fisiológica dessa energia para as partes do meu corpo envolvidas nessa alta performance esportiva, também conhecida como atlética. Mas eu preciso também de uma capacidade de contato muito aguçada das minhas sensações, das sensações internas do meu corpo, interocepção e também externas,
durante a realização dessas atividades esportivas de alta performance. É uma outra multidimensão muito bem treinada, mas outras multidimensões minhas também, como a cognoscente, como aquela que vai fazer os processos de associação, de conexão dos estímulos para as respostas, para os comportamentos, para os atos de alta performance, sendo distintos, diferentes daqueles estímulos que levam a comportamentos de baixa performance, né? Que levam a respostas de baixa performance. Trabalhando aí o meu plano racional, o meu plano cognoscente com estas associações e com outras associações, quanto, por exemplo, manter-me numa rede de pensamentos estimulantes que me tragam bons motivos para eu manter-me nessa ação, que capturem que a minha tomada de decisão, a minha escolha por atividades esportivas de alta performance sejam o melhor plano de realização para o meu estilo de vida. E com base nisso, para definir as minhas metas, os meus objetivos, para que me mantenha resiliente, ou seja, resistindo ao cansaço, à fadiga, desenvolvendo padrões ainda de recuperação, de revitalização, de reenergização do meu corpo, mais altos, de mais alta performance, assim como me mantendo também, identificando este propósito, essa meta, como prioritário em relação às metas e propósitos de outras pessoas que estão lá no meu dia a dia, no meu campo relacional social, em contato, interatuando comigo, eu com eles e eles comigo, aprendendo, por exemplo, desenvolvendo processos de aprendizagens dos parâmetros, dos padrões dos outros atletas, para que eu possa também aprender os ajustes, as adaptações que eles fazem nos seus treinos, na sua performance competitiva, e também utilize esse conhecimento como base da minha processualidade cognitiva para definir, tomar as decisões comigo e com a minha equipe de treinadores, com a minha equipe de mentores, de coaching, de quais são os melhores parâmetros para mim. E tudo isso é da dimensão racional. Embora o meu contato na vivência, ele é fragmentado, ele está mais centrado no contato, a dimensão física, sensorial, comportamental, a minha dimensão racional está muito ativada e muito integrada nesse processo da minha escolha de ser um super atleta ao longo da minha vida, né? Além do mais, na vivência, eu tenho ali uma superativação do meu campo emocional, porque eu tenho que também mobilizar emoções que sejam emoções que favoreçam, né? Eu me sentir satisfeito, alegre, feliz com a minha escolha de desenvolver habilidades de super atleta, né? E que também me deem a capacidade de superar frustrações, decepções, quando eu, nos meus próprios momentos de treinamento, nos meus próprios momentos de competição, não atinjo essa meta. E assim, os meus valores, né, o meu campo de justa medida, que vai também me trazer sempre parâmetros de um desenvolvimento de novos potenciais, de um interesse em desenvolver e superar as minhas próprias possibilidades, sempre aberto a novos movimentos, a novos tipos de treinamento, como as minhas escolhas nutricionais, alimentares, de como eu me relaciono com o meu corpo também, com relação a toda a possibilidade de intoxicação do meu corpo, que se dá em diversas formas, e o quanto isso pode no meu inteiro impactar e como pode interferir num ponto disfuncional da minha escolha de ser um superatleta, assim como a minha autobiografia, ou seja, o meu campo de história de vida, como é que vem sendo a construção gradual do meu ser desde a infância, a minha maturação, o meu desenvolvimento durante a adolescência, a vida adulta, nessa escolha de ser um superatleta e também impactando as minhas relações, meu campo relacional, social, da escolha das pessoas com que eu me relaciono, aquelas que eu estabeleço como um modelo
que eu devo aprender, que eu quero seguir, que eu quero conhecer mais de perto, que eu quero me relacionar, como os meus parâmetros também transcendentais para aquilo que eu quero no meu estilo, na minha escolha de ser um superatleta, também oferecer ao mundo, à humanidade, às outras pessoas, enfim. A minha vivência integra todas as minhas multidimensões. Contudo, no momento que eu estou ali vivenciando, vamos supor, o treino, né, de um superatleta nas suas horas de treinamento diário, eu estou ali, por exemplo, num contato e numa percepção mais fragmentada. Porque enquanto eu faço os movimentos quanto superatleta, eu estou muito mais centrado no detalhe, na intensidade, na frequência, ou seja, no conjunto de como eu devo realizar aquele movimento no meu treinamento de superatleta, envolvendo o meu corpo, envolvendo a minha fisiologia, a minha bioenergética, envolvendo o meu comportamento. Então eu estou com um contato fragmentado ali que potencializa a minha investigação, né? Os detalhes, a especificidade, muito voltado para o corpo, muito voltado para o comportamento, para a sensação. Então, o meu contato está fragmentado por ele estar mais centrado, mais concentrado, focalizado, com um foco sobre essas multidimensões. Então, ele está fragmentado nesse contato. Então, ele está potencializando, ele está intensificando essas especificidades e o ajuste na performance enquanto eu estou realizando aquele treinamento para essas especificidades e no campo das sensações, ou seja, o que está acontecendo no meu corpo como um todo, do que, né, num contato mais ampliado para as outras dimensões que estão ali integradas naquela vivência. É por isso que nós podemos dizer que nós temos durante, né, a nossa vivência, que é do todo, que é do inteiro, a possibilidade de um contato, de uma percepção, que já é uma interpretação, um julgamento desse contato fragmentado. Contudo, a nossa maneira coloquial, do dia a dia de expressão, de encurtar, de querer encurtar a nossa expressão, nós acabamos falando de uma vivência fragmentada. Contudo, a vivência é do todo, é do inteiro, mas ela pode ter o contato e a percepção fragmentada a depender das nossas escolhas de estilo de vida, de investimento, de interesse, de potencializar algumas múltiplas dimensões com mais intensidade em relação a outras menos intensificadas. Mas que aqui possa ficar muito bem estabelecido que nós vivenciamos o todo, o inteiro, como eu expliquei. Embora, a depender das nossas escolhas no nosso desenvolvimento como um ser inteiro, possamos estabelecer contatos e percepções fragmentadas pelo centramento, pela intensificação de algumas múltiplas dimensões, muito mais intensificadas do que outras. E essas muito mais intensificadas, aparentemente, denotarem que são as fragmentações da nossa vivência, embora não seja, porque a nossa vivência mantém-se inteira, com a integração de todos os nossos sistemas, de todas as nossas multiplicidades em seus níveis, em suas gradações específicas. Embora, quando nós precisamos intensificar muito mais o nosso contato e percepção de algumas delas, possamos depreender que temos uma vivência fragmentada, embora não assim o seja. A vivência inteira, o contato e a percepção é que são fragmentados a algumas múltiplas dimensões. E assim foi a construção do nosso saber integrativo de hoje, ao qual eu vou manifestando profunda gratidão pela oportunidade de fazê-lo
E vou lhes convidando para, se assim acharem meritório, que deem um like, o joinha, compartilhem o vídeo. E para aqueles que quiserem desenvolver processos integrativos comigo, ao nosso e-mail, um e-mail do nosso canal, na descrição do vídeo, e será uma honra desenvolver esses processos integrativos com cada um de vocês. Por ora, eu vou manifestando a minha gratidão profunda pela construção desse saber integrativo.